Bom, vamos lá então, pessoal. Boa noite a todos. Estou aqui, tá? Hoje é a nossa última aula antes Boa da prova. noite, professor. Que bom, tudo bem com você aí? Tranquilo? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Vejam lá. Pessoal, seguinte. De acordo com o que a gente tinha combinado na aula passada, né? A matéria para a prova, a gente encerrou na semana passada. Inclusive, né? Eu fui bem objetivo em deixar claro sobre o que a gente vai fazer prova, tá? Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, só para vocês verem como que tá no Moodle, tá? Se vocês olharem no Moodle lá, tem todas as aulas certinho, né? Dia 10, que foi na semana passada, pontos importantes para a prova. Eu vou fazer uma prova cobrando apenas o conteúdo que está na aula 7, 8, 9. As aulas estão todas aqui no Moodle. E depois eu coloco elas aqui, o PDF, tudo certinho. A aula de hoje, a última aula antes da prova, como a gente já viu o conteúdo, já tratou efetivamente de todo o conteúdo da disciplina, né? Mas existem coisas que são importantes e talvez assim fique até alguma dúvida para vocês e por conta disso eu vou pegar alguma coisa diferente para falar com os senhores, tá? Então, o que seria esta coisa diferente? Né? Então, pegar alguma coisa que vai impactar tanto em vocês, que são empresários, né, futuros empresários, estudantes dessa disciplina, e que na condição de pessoa, né, de cidadão, pessoa física, né, também impactado diretamente com isso. O que eu fiz, pessoal? Fui lá e escolhi um tributo. Novamente, estou deixando bem claro. Não vou perguntar na prova. Eu só estou falando título assim de curiosidade para tentar realmente colaborar com a formação de vocês, tá? E vamos falar o quê? Vamos falar um pouquinho sobre o imposto de renda, né? Que é um imposto que todo mundo está submetido a ele, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, e como que ele funciona, qual que é a ideia, o que eu estou pagando, o que é o imposto de renda, né? Qual que é a situação? Então, vamos falar um pouquinho com relação a isso, pessoal. Esta é a minha proposta hoje, né? Tentar abordar um pouco o máximo possível com relação ao imposto de renda, para que vocês tenham uma ideia na vida de vocês. Todo mundo, principalmente quem começa a dar certo na vida e ganhar dinheiro, tem uma certa preocupação com o imposto de renda, porque o imposto de renda é uma fatia considerável da renda da gente. Bom, por que a gente fala isso, pessoal? Por que o imposto de renda é uma coisa tão complicada, né? Então, por conta disso, por conta dessa situação, assim, e eu costumo dar aula de direito, principalmente de direito tributário, e eu cito com bastante tranquilidade que se existe uma coisa injusta no direito, né, bem assim, é o tal do imposto de renda, né? Então, por que eu penso isso, pessoal? Então, basicamente, é um imposto que compete à União, ou seja, quem tem poder para cobrar imposto sobre renda é a União Federal, né? Então é o Brasil, né? Receita Federal que vem atrás de vocês, tá? E disso está colocado lá na Constituição Federal, o artigo 153 da Constituição dá poder para a União, para o Brasil, como um ente federado, né? Pode ser a União, o Estado ou o município. Quando a gente está falando de imposto de renda, quem tem poder para cobrar o imposto de renda, instituir o imposto, foi dado pela Constituição esse poder à União. Tá? Então está lá, ao ferir renda de qualquer e provento de qualquer natureza. Né? Então, basicamente, ganhei dinheiro, tive renda de qualquer natureza, de qualquer forma, de qualquer origem, né? Sobre isso cabe imposto de renda. No princípio pode ser uma coisa simples, né? Mas é algo assim bem terrível, é um imposto bem salgado que dá bastante trabalho para a gente pagar ele, tá? Então, assim, começa no que é renda, pessoal, o que seriam esses proventos, né? Então, aqui se eu pegar um doutrinador lá de direito tributário, né, o Carrasa, ele vai dizer para mim que são ganhos econômicos, né, gerados por ganhos econômicos do contribuinte gerados por seu capital, por seu trabalho, pela combinação de ambos, apontado, né, em alguma situação. Ou seja, qualquer tipo de coisa que eu ganhe, qualquer dinheiro que eu receba é renda. Recebi salário é renda. Recebi um aluguel é renda.
ganhei na loteria, é renda. Tá? Praticamente tudo é renda. Para não se enquadrar dentro de renda, a gente tem que ter algum momento a lei dizendo isso aqui está fora, isso aqui está só devolvendo o dinheiro, isso aqui não é renda, isso aqui é uma indenização. Então eu gastei alguma coisa ali e alguém me pagou para ressarcir aquilo, alguém bateu no meu carro, eu fui lá, gastei para arrumar o carro. Quando o sujeito me dá o dinheiro para pagar o que eu gastei, isso não é renda, isso é indenização. Quando vão indenizar o que eu gastei, não é renda. Agora, tudo que eu ganho, salário, aluguel, rendimento em aplicação financeira, rendimento de empresa, qualquer prêmio, ganhou na loteria, ganhou na Mega Sena, ganhou na Telecena do Silvio Santos, qualquer um deles é renda, pessoal. Tem que ser declarado e, dependendo do valor, tem que ser pago. Gente, ganhei na Mega Sena. Quanto? Ganhei 10 milhões. Você vai deixar por baixo ali 15% de imposto de renda. Podendo chegar a 27,5%. Quer dizer, ganhou 10, vai deixar 1,5 milhão de imposto de renda para o governo federal. Ou, dependendo da situação, muito mais do que isso. Por isso, pessoal, que o imposto de renda é um imposto tão complicado. Critério, pessoal, né? Critério: generalidade, universalidade e progressividade na forma da lei. Puxa vida. Quando eu falo generalidade, pegando o que está lá na lei, a lei é genérica. Qualquer tipo de renda. Universalidade, em qualquer lugar que eu tenha renda, eu tenho que declarar. Eu ganhei um prêmio lá nos Estados Unidos. Ganhei uma renda lá de 1 milhão. Putz, tem que declarar aqui no Brasil? Se eu for brasileiro, eu tenho que declarar também. Então isso conta? Conta. Então, general, sobretudo, universal, de qualquer lugar, e quanto mais eu ganho, mais eu devo pagar, porque o tributo tem que ser progressivo na forma da lei. Claro que essa progressividade hoje ela não é a coisa mais eficiente que nós temos no direito, mas quanto maior o rendimento, maior é a alíquota que eu pago sobre ele. Tá? Já falamos com relação a isso. Generalidade, alcança todos. Universalidade, deve alcançar todo tipo de ganho, tá? De qualquer lugar. Progressividade, quanto maior a renda, maior deve ser o tributo. Então, esta é a lógica do imposto de renda. O imposto de renda é o imposto que eu contribuo para que a nação, para que o Brasil consiga pagar todas as suas despesas, que ele precisa disso, né? Da seguinte forma. Né? No 43, está lá, compete à União, que eu tenho o que é renda e o que é provento. Né? Então, compete à União criar o tributo sobre esta situação. O que é renda? Assim entendido, produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Então, capital, eu tenho dinheiro aplicado. Esse é capital. E apliquei esse dinheiro, teve um rendimento, vai ter tributação com relação a isso. Trabalhei, teve um rendimento. Trabalhei e usei um dinheiro que eu tinha, usei um equipamento, loquei alguma coisa, uma máquina, é um capital que eu empreguei para comprar aquela máquina. Quando eu alugo aquela máquina, tem um rendimento, Sobre tudo isso cai imposto de renda. Tá? Provento de qualquer natureza. O que eu chamo de provento, pessoal? Qualquer acréscimo de patrimônio não previsto no item anterior. Então, a aposentadoria, algumas coisas diferentes assim, podem incidir? Pode. Só não vai incidir se eu conseguir tirar. Então, eventualmente, eu ganho dinheiro de alguma outra forma. Então, por exemplo, no item renda, capital, produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Se eu ganhar na loteria, tem alguma coisa a ver com capital, trabalho ou combinação disso? Não tem, mas eu ganhei dinheiro. Daí eu vou dizer que o meu prêmio que está lá na loteria se encaixa no que o Código Tributário chama de provento. Então sempre assim? Sempre. Não interessa, gente, inclusive quando vai se fazer a conta do imposto de renda, qual é o nome que se dá para esse negócio. Interessa como que eu consigo caracterizar aquilo. É muito difícil você ter alguma renda que você consiga dizer que aquela renda é isenta, que aquela renda está fora. Tá?
por exemplo, o meu filho, ele faz, né, ele faz residência, né? Residência médica. Residente médico é um cara que tem que meio que morar no hospital, por isso chama-se residência, e para isso ele ganha uma bolsa do governo, tá? Do governo federal, custeia isso via a instituição que está dando a residência. Como é uma bolsa, é um custeio, tem uma lei, a lei que regulamenta essa bolsa, que diz que, neste caso, é isento. Ah, por quê? Porque ele está recebendo aquilo para custear a vida dele enquanto ele está estudando nesse negócio. Vou fazer um curso de doutorado. Fiz um projeto, o projeto é muito bom, passei. O meu projeto foi aprovado, foi mandado para a CAPES me deu uma bolsa. Vou ganhar lá 4 mil reais por mês para ficar estudando. Tem lei dizendo que estas bolsas, elas são isentas, mas tem que ter a lei. Se não tiver, cai imposto de renda sobre isso. Tudo bem? Alguns princípios importantes, pessoal, para a gente levar em consideração, falar com relação ao imposto de renda, que pega no pé de todo mundo. Basta você ganhar dinheiro, basta a sua vida dar certo, e você tem que cuidar da sua renda, você tem que declarar a sua renda, você tem que ter controle da sua renda, porque senão o fisco vem atrás de você. E o problema é que o fisco vem e não vem de cobrar aquele milão que você ficou devendo, ele vem de cobrar aquele milão com uma série de multas em cima, que o valor fica muito mais alto e muito mais complicado de se pagar. Princípios aplicáveis a isso, pessoal. Extraterritorialidade. Não interessa, né, aonde que eu ganhei, aonde que eu oferi renda. Se eu oferi renda, eu tenho que pagar. Tá? Então, não interessa aonde que aconteceu. Então, o rendimento que eu tive no estrangeiro, né? Se eu sou brasileiro, tive rendimento no Brasil, eu tenho que declarar. Se eu sou brasileiro, moro no Brasil e tive algum rendimento no estrangeiro, eu tenho que declarar. Hoje em dia é muito comum, pessoal, que as pessoas que operam no mercado financeiro, né, os traders, né, o cara vai lá, porque hoje, até um certo tempo atrás, né, eu ainda me recordo disso, o pessoal trabalhava na Bolsa de Valores, numa sala enorme, com um monte de tela de computador e alguns telefones gritando, comprando e vendendo coisas. Era a forma mais eficiente que existia de fazer negócio numa Bolsa de Valores. Hoje em dia, não. Hoje em dia são plataformas eletrônicas, né, onde está uma série de informações e praticamente qualquer um pode acessar qualquer bolsa ao redor do mundo e participar disso. Então é possível que eu, aqui de Ponta Grossa, eu atue no mercado financeiro lá em Chicago, por exemplo, que é uma bolsa grande americana. Lá em Nova York, posso, sem problema, né? Então eu faço isso. Assim como eu posso ganhar dinheiro lá. Então o Edi aqui da sala dele, do escritório dele, está operando no mercado financeiro americano, conferiu renda lá. Beleza. Tem que declarar isso? Tem que declarar. Se o fisco conseguir verificar que eu oferi renda, ele vai cobrar o imposto que eu tenho sobre isso. Ok? Então, tenho que ter esse cuidado. Tenho que declarar, tenho que ver todas as coisas. Lógico, se eu prestei isso, se eu tive um rendimento no Brasil, quem me pagou, normalmente vai declarar que me pagou a receita. Se eu não declaro, a receita vem me cobrar. Então, toda a contabilidade é feita para que preste as informações ao fisco, para que o fisco possa cobrar de quem não declarou o rendimento que teve. Então, se eu tive um rendimento dentro do Brasil e não declaro, automaticamente a chance do fisco vir me cobrar é muito grande. Eu caio naquilo que eles chamam de malha, né? A malha é a ideia de uma rede, né, onde você joga ali. E a malha fina é o que? Uma rede com buraquinhos pequenos, onde aquele que não declarou vai ficar preso. Ok? Então, essa é a ideia da malha fina. Então, se é no Brasil, o fisco tem todas as informações necessárias para poder fazer a cobrança de mim. Agora, se não é no Brasil, tem a obrigação de pagar? Tem. Agora, só que não existe, né, um sistema tão fechado que o fisco consiga perceber o quanto que eu ganhei lá no exterior, lá nos Estados Unidos. Então é difícil de fazer esta verificação.
por conta disso, essa negação às vezes acaba ficando um pouco mais fácil, né? No entanto, esse é um círculo que está cada vez se fechando mais. Eu tenho que pagar? Tenho. Agora, quando é no Brasil, o fisco tem todas as ferramentas na mão para fazer a cobrança, para fazer a fiscalização. Quando é de fora do Brasil, tem que declarar? Tenho. Só que o fisco não tem o mesmo mecanismo para conseguir fazer a cobrança. Tá? Como que funcionam os paraísos fiscais? Veja, paraíso fiscal, teoricamente, é onde você coloca lá o dinheiro, né? E a ideia é que exista uma tributação menor. Ok? Por algum motivo é mais interessante, atrai-se tributação por conta de tentar desenvolver a região, trazer aplicação financeira, e daí eles prometem menor tributação. Quando a gente pensa assim, você pensa em ilhas, o Caribe, alguns lugares onde são pequenos, são extremamente desindustrializados, né? Ou alguns países lá no interior da Europa, que são, talvez, assim, a extensão territorial são pequenas, então eles não têm grande diferença, então eles vivem do mercado financeiro. Então, para eles, é interessante que as pessoas venham lá e coloquem o seu dinheiro lá, e para que atrair isso, eles diminuem bastante as obrigações tributárias. Então, isso é um paraíso fiscal. A ideia do paraíso fiscal é mais ou menos a mesma ideia de uma zona franca. O que é uma zona franca? É um lugar onde se cobra menos tributo para incentivar a industrialização. Por exemplo, Zona Franca de Manaus. Vamos lá na Amazônia, nós não temos industrialização, e talvez seja o melhor mesmo que não tenha, né? O que foi feito? Foi criada a Zona Franca de Manaus. Então, a empresa que vai lá e se instala tem uma tributação menor. Tá? Então, é um incentivo para que as empresas vão até lá, e tem várias empresas que se instalaram lá por conta disso. O paraíso fiscal funciona da mesma forma. Então, é um mecanismo que alguns países, que ilhas, né, tal, utilizam para quê? Para incentivar que pessoas venham de fora e apliquem o dinheiro ali. Tranquilo? Não sei se respondi. Critério temporal, pessoal, né? Sempre que a gente vai falar de um tributo, tem alguns critérios, algumas coisas que tem que ser levado em consideração. Primeiro, territorialidade. Não interessa onde que eu recebi dinheiro. Eu tenho que declarar e fazer o pagamento do imposto de renda. Claro, se for dentro do Brasil, a fiscalização é 100%. Se for fora, o fisco tem muita dificuldade para fazer a fiscalização, se é que vai conseguir fazer. Por exemplo, pessoal, não sei se vocês acompanham, né? Bitcoin. Bitcoin é uma moeda absolutamente descentralizada, uma moeda virtual, mas que vale dinheiro bastante, né? E hoje em dia, como ela não passa pelas instituições financeiras 100% fechadas, né? Existem algumas instruções normativas da própria Receita Federal para aquelas agências que operam devam fornecer informações para a Receita. Mas eu posso comprar em uma agência que não seja brasileira, posso fazer de uma forma diferente. Então, Bitcoin é uma forma muito eficiente de você esconder dinheiro que você não quer pagar tributo. Tá? Formas existem, ok? Critério temporal. Sempre tem que levar em consideração o tempo, né? Já o imposto de renda, né, ele leva em consideração renda dentro de um tempo. Então, para efeito de pagamento do imposto de renda, eu tenho que pensar assim, em lapso temporal. Lapso temporal é intervalo de tempo. Então, quando eu falo imposto de renda, eu vou levar em consideração o rendimento que eu tive, né, no exercício financeiro anterior. Então, vou fazer no ano de 2025 a declaração dos rendimentos que eu tive no ano de 2024. Então, exercício financeiro é qual ano? Eu vou sempre pensar no rendimento que eu tive no período de um ano para fazer a declaração. Aí, pessoal, se eu estiver falando do imposto de renda à pessoa física, a pessoa física funciona desse jeito. Porque quando é empresa é diferente. As obrigações contábeis, as declarações que têm que ser feitas são diferentes. Então, o período é diferente. Não é uma vez por ano que a empresa faz declaração de imposto de renda. Normalmente já está embutido com outras declarações. Em algumas situações são feitas de 3 em 3 meses. Então, depende bastante da situação.
quando fala pessoa física, nós, né, a gente pensa sempre no exercício anterior. Então, 2005, você vai fazer a declaração e pagar o imposto de 2004, e assim por diante, sempre um ano antes. Quando eu falo de empresa, existem diversas outras regras, né, que você vai declarar e pagar sempre de um período anterior. Só que no caso da empresa não precisa necessariamente ser o ano anterior, o exercício anterior. Às vezes é os últimos 3 meses, às vezes é um período maior, menor, depende muito, varia muito na relação. Critério pessoal, né? Então, quem são as pessoas envolvidas, né? Contribuinte, né? É o titular da disponibilidade. Disponibilidade, ou seja, quem ganhou o dinheiro, né? Quem é o contribuinte? Quem ganhou alguma coisa, quem ganhou o prêmio, quem ganhou o salário, quem ganhou qualquer coisa, qualquer tipo de provento, né? Então, aquilo que eu recebi por algum motivo, eu vou ter que pagar um imposto de renda sobre isso. Então, quem vai ser esta situação, quem vai ser obrigado a fazer o pagamento, é quem oferiu o rendimento, quem ganhou dinheiro, quem recebeu algum pagamento. Então, essas pessoas são os contribuintes. Existem, assim, duas coisas diferentes, contribuinte e responsável. Muitas vezes, né, responsável é aquela pessoa que tem que recolher o negócio e fazer o pagamento. E outra coisa é contribuinte, que é a pessoa de quem sai o dinheiro do bolso. Tá? Então, contribuinte sou eu. Em algumas situações, né, quem está me pagando já tem que descontar o valor do imposto de renda. Então, dependendo do salário que eu recebo, a empresa já tem que, ao fazer o pagamento do meu salário, pegar um pedaço daquilo e já pagar para o governo federal a título de imposto de renda. Por quê? Está acima de valor tal, já tem que ficar retido alguma coisa para que eu tenha imposto de renda lá na frente. Tudo bem? Então, muda, né? Pode surgir, além do contribuinte, a pessoa do responsável, que, na maioria das vezes, é aquele que faz o pagamento. Então, eu sou profissional liberal, prestei serviço para uma empresa. Existem regras que dizem, para a empresa pagar o EDI, ela vai ter que emitir alguns documentos e fazer o recolhimento de alguns tributos. Tá? Então, esta é uma forma também de pagar o imposto de renda. Quem é o contribuinte? É o EDI, eu que vou receber aquele valor. Quem é o responsável? A empresa que está me fazendo o pagamento, às vezes, ela tem que descontar alguma coisa. Mas eu não tive imposto de renda descontado no meu pagamento. Eu tenho que chegar no começo do ano seguinte, fazer minha declaração, declarar tudo que eu ganhei e fazer o pagamento, porque não ficou descontado nada. Tudo bem? Alguém ia perguntar alguma coisa? João Vitor, é você? Não sei se... Vejam lá, pessoal. Critério quantitativo, né? Ergui sem querer a mão aqui, professor. Não, fique à vontade, né? A base de cálculo, quando eu falo critério quantitativo, são coisas que eu levo em consideração para verificar quanto que é o imposto que tem que ser pago, né? Então, a base de cálculo, o valor que eu considero é o montante, o valor, né, que o sujeito ganhou. Tá. Então, a renda que ele teve é a base de cálculo. Ganhou R$1.000, então R$1.000 é a base de cálculo. Tá? E, efetivamente, nós temos um monte de regrinhas para dizer qual que vai ser a alíquota. Inclusive, isso está em alteração. Tem uma regra que está valendo para o ano que vem, e existe uma propaganda do presidente da República que vai mudar essa regra ainda para o ano que vem. Já chegamos nela para mencionar para vocês. Mas o que é base de cálculo? Teoricamente, a base de cálculo é o quanto eu ganhei. Quanto de dinheiro eu ganhei? Ganhei na loteria? Quanto? 10 milhões. Opa, então a base de cálculo do imposto de renda meu vai ser 10 milhões. Beleza? Ganhou um salário de quanto? R$1.000. R$1.000 é muito baixo, está isento. Puxa. Não, ganhou R$5.000. Não, R$5.000 hoje não está isento. Vai ter que pagar sobre determinado valor. Tá? Então é assim que a gente determina a base de cálculo. Quando eu falo, né, pessoa física, imposto de renda pessoa física. Então, qualquer rendimento dentro daquele período de tempo. Qual que é o período de tempo? O ano anterior, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. O que eu
receber neste período de um ano, eu declaro no ano seguinte e faço o pagamento no ano seguinte. Tá? Então, o ano calendário, né? Começa no primeiro dia do ano e termina no dia 31 de dezembro. Então, critério material: auferir renda ou proventos, receber dinheiro, isso é o critério material, dentro de determinado tempo. Qual que é o tempo? No ano calendário, de 1º de dezembro, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. É o ano todo, de acordo com o que está no calendário. Quando eu falo de pessoas física ainda, né, eu tenho algumas formas diferentes de pagar. Imposto de desconto na fonte. Eu falei para vocês que algumas empresas têm a obrigação de pagar e descontar um valor. Né? O Edir recebe 10 mil reais, valor muito alto, já fica um tanto do salário do Edir, a empresa nem paga para o Edir, a empresa já paga direto para o governo federal. O que é isso? É antecipação do imposto de renda. Recolhimento mensal. Então, tem algumas atividades, algumas coisas, né? Algumas coisas que eu faço, alguns tipos de agrícola, rentabilidade feita no exterior, algumas pensões, que quando eu recebo aquilo, eu tenho a obrigação de fazer o pagamento, tá? Forma diferenciada? Um pouco, de repente só muda o nome. Complementar facultativo, às vezes, gente, eu tenho assim, imagine, né? Eu recebo o meu salário normal, já vou ter que pagar o imposto de renda com relação a isso, daqui a pouco eu ganhei alguma coisa, né? Puxa vida, quando eu ganho aquele negócio, cara, vou lá e recebo. Ganhei R$1 milhão, mas quem me pagou não exigiu que eu fizesse pagamento. Para que eu tenha esse dinheiro disponível, limpo, e não ser fiscalizado com relação a isso, eu vou ter que pagar imposto de renda. Então, eu posso esperar para fazer na declaração do ano que vem, mas vai ser um salgado, né? E assim como eu posso, na hora que eu recebi, já fazer a antecipação, viu? Recebi tal lá, então vamos tirar esse negócio aqui e já te pagar o imposto de renda de forma antecipada. Posso fazer isso? Sim. Muito comum quando eu tenho recebimento assim, de coisas diferenciadas, de coisas diferentes. Por exemplo, advogado. Estou lá trabalhando, de repente ganhei uma ação. Quando ganha aquela ação, vai à execução, demora um pouco. Daqui a pouco eu recebo um pagamento com relação àquilo. Eu ganho na justiça lá, 10 mil reais, 5 mil reais. Né? Com relação àquele valor, até porque é da justiça, eu tenho obrigação de declarar no meu imposto de renda. Não tenho que fazer isso. Se eu não declarar, eu vou ser fiscalizado. Tá? O que eu posso fazer? Esperar para declarar lá, junto com a minha declaração de imposto de renda, ou eu posso dizer assim, já recebi tanto, já vou pagar aqui o imposto de renda devido para não ficar com nada. Então, posso fazer esse recolhimento facultativo? Posso. Tá? Tem, assim, coisas que são exclusivas, né? Tributação exclusiva, imposto de renda sobre 13º, né? Antecipação, declaração. Então, tem coisas que são retidas lá. Quando eu ganho, por exemplo, eu tenho uma fazenda, comprei a fazenda por 10 mil. Dali 2 anos eu vou lá e vendo aquela fazenda por 20 mil. Puxa vida, ganhei 10 mil, ganhei o dobro do que eu tinha vendido num período pequeno de tempo. Então eu tive um ganho de capital considerável. Ganhei dinheiro? Ganhei. Tem que fazer, pagar imposto de renda com relação a isso? Tem. Tá? Então isso aí pode ser uma tributação definitiva que eu tenho que pagar, porque eu alienei algum bem, eu vendi alguma coisa. E a mais comum de todas, que é aquela declaraçãozinha que você faz sempre lá pelo começo do ano, normalmente até maio, você tem que fazer a declaração de imposto de renda de tudo que você ganhou no ano anterior, e ali é calculado o valor do teu imposto de renda. Então, assim funciona, tá ok? Então, tem que tomar muito cuidado, porque quem tem sucesso, quem ganha dinheiro, tem que se cuidar, porque vai pagar muito imposto de renda sempre, tá ok? Então, vejam lá, como que eu calculo, né? Como que eu vejo? Eu vejo tudo que eu ganhei, menos deduções. Deduções são coisas que eu tenho o direito de deduzir, de tirar dos meus rendimentos. Então, vamos imaginar que eu ganhei aí salários ao longo do ano 100 mil reais.
O que é dedução? Aquilo que eu gasto com educação, basicamente, e aquilo que eu gasto com saúde. Então eu tive que pagar um plano de saúde que custava R$1.000 por mês. Então, R$12.000 foi o plano de saúde. Então, a base de cálculo era 100, tira 12, foi para 88. Mas eu paguei mais colégio para 2 filhos, já gastei mais R$20.000. É 88, então já tira mais 20, vai para 68. E assim vai fazendo. Então, o que são deduções? São valores autorizados, tá? Eu tirar da minha base de cálculo. Então, eu vejo quanto que eu ganhei e o que eu tenho direito a deduzir. Normalmente, tem que olhar na lei, um por um. Na lei, a gente diz, olha no programa que faz a declaração de imposto de renda. Você vai declarar lá e, dependendo do que você declarar, aquilo vai abatendo da base de cálculo do seu imposto. Então, normalmente, o que abate? Saúde e educação. Dentista, abate. Médico, abate. Hospital, abate. Internamento, remédio, dependendo, tudo abate. Educação, abate. Escola de idioma, não abate. Tá? Então, tem que olhar bem certinho para ver como que funciona. Isso são deduções. Né? Pego essa base de cálculo, né, e faço vezes a alíquota. A alíquota vai ser quanto? 27,5%? Pode ser. Vai ser 15%? De repente. Então, ganhei 68 mil vezes uma alíquota de 15%, eu vou pagar 6.800, vai dar uns 10 mil e pouquinho, 10.400 mais ou menos. É assim que faz a conta? Mais ou menos assim. Imposto devido. Então, já sei o valor do imposto devido? Sim. Teve algum imposto que ficou lá retido na minha folha de pagamento, que quando o meu empregador ia me pagar, ele achava que eu recebia muito e já deduzia alguma coisa? Tinha. Quanto? Eu cheguei a uma conta de uns 10 mil reais que eu tenho que pagar no imposto de renda? Sim, mas já tinha ficado retido 6. Então tira aqueles 6, vou ter que pagar 4. Assim que eu sei. Quando que eu tenho imposto de renda para restituir, pessoal? Quando ficou retido lá na minha declaração, digamos, 5 mil reais, que o meu empregador depositou direto. E daí, quando eu fiz a conta do meu salário lá na declaração, eu gastei um monte de coisa, de modo que eu já paguei mais do que eu deveria. E daí o fisco tem que me devolver. Então, assim funciona a lógica do imposto de renda. Eu pego tudo que eu ganhei, menos aquilo que a lei autoriza eu deduzir. Chego num valor. Este valor, vezes a alíquota, sai o imposto devido. Do imposto devido, eu tenho que ver, já foi descontado alguma coisa da minha folha de pagamento? Já foi feito algum pagamento anterior? Foi. Se foi, então tira esses pagamentos. O que sobrar é o que eu tenho que pagar. Tudo bem? Eventualmente, se eu já tinha feito pagamentos a mais do que estava ali no final da minha declaração de imposto devido, aquele valor vai ser devolvido para mim. Tudo bem? Tranquilo assim, pessoal? Veja. Tranquilo, de boas. Não, eu acho tranquilo, mas dar aula para o povo de direito, eles ficam quase loucos, porque tem conta de mais, de menos, né? E daí eles se acham ignorantes com relação a isso. Mas é uma coisa bem simples, né? Critério espacial, independe do lugar, né? Princípio dessa territorialidade, independente do lugar aonde eu tenho o recebimento de alguma renda, eu tenho que declará-lo. Estou mencionando exemplo aqui, mas já falei sobre vários lugares, critérios e princípios, né? Que não interessa aonde. O que pode mudar é a possibilidade do fisco me fiscalizar ou não. Critério pessoal. Quem são as pessoas abrangidas pelo imposto de renda? Sujeito ativo. É a União Federal, o Brasil. Quem que funciona nisso? A Receita Federal que faz isso, ok? Então, a Receita Federal que recebe as declarações, calcula, faz cobrança, tudo certinho. Então, é a União, tá? E sujeito passivo. Quem que paga? Quem recebeu o dinheiro. Então eu EDI que recebeu, eu EDI que é o contribuinte. Sou o sujeito passivo. Sujeito ativo, quem cobra? A União. Tá? Responsável, eventualmente aquele sujeito que está no meio do caminho, que é obrigado a fazer um desconto do que deram para o EDI e fazer o pagamento de forma adiantada. Ok? Base de cálculo, já falamos, né? Que é tudo que é rendimento tributável, tal, né? O que não é tributável? Alimentação. Recebi um valor para pagar minha alimentação. Entra naquela ideia de que é uma indenização. Então não é remuneração. Diária.
também não é remuneração, é custo para me manter. O valor que eu ganho da poupança, putz, também não é. Bolsa de estudo, verbas indenizatórias. Então, estas coisas estão custeando apenas. Eu não estou ganhando dinheiro com isso. Tá? Eu estou apenas cobrindo aquilo que eu já gastei ou que eu vou gastar. Então, estas coisas não se justificam, não entram no critério de provento, de renda. Isso é simplesmente um dinheiro que está compensando o que eu já gastei. Tá? Para caracterizar rendimento, eu preciso que seja salário, aluguel, um prêmio, alguma remuneração real. Deduções, né? Mensais. O que eu posso tirar do meu rendimento? O que eu pago com Previdência, com o INSS. Ah, posso tirar? Posso. Então eu ganho 10 mil. Desses 10 mil eu pago 2 mil, 3 mil de Previdência. Posso tirar. Ah, é Previdência privada. Posso tirar. Ok? Previdência é dedução. Dependente. Ah, despesa que eu tive com o dependente. Posso tirar? Posso. Se eu não calculo a despesa dele, se eu não lanço o quanto que eu paguei de escola para minha filha, para o meu filho e tal, vem um valorzinho redondo lá, porque a Receita Federal me autoriza a fazer a dedução de um valor redondo, fixo. Ah, então posso deduzir por dependente? Posso. Tem que ver o que é mais interessante. Pegar aquele valor fechado que a Receita me autoriza a fazer a dedução ou juntar todos os comprovantes um por um para fazer a dedução. Tem que, efetivamente, na hora de fazer a declaração de imposto de renda, você tem que comparar as duas coisas e ver qual que é melhor de fazer. Tá? Pensões alimentícias, se eu pago pensão para alguém, tive um filho do casamento anterior, pago um salário mínimo por mês de pensão alimentícia para ele. Esta pensão alimentícia pode ser deduzida do meu imposto de renda. Assim funciona? Assim. Despesas com escriturados em livro de caixa, tal, aí coisa um pouco diferente, contábil, que não vem tanto ao caso da gente, tá? Declaração de ajuste anual, né? Quando eu faço a declaração, eu vou deduzir, né? Tudo aquilo que eu tive com instrução, com estudo, com educação, tanto meu quanto com os meus dependentes, e saúde também. Tudo que eu tenho de despesa com saúde, minha ou com dependentes, eu posso deduzir. Pago o plano de saúde, posso deduzir o quanto eu pago do plano de saúde. E assim por diante. Aqui, pessoal, tem uma tabelinha. Esta tabela está desatualizada, tá? Porque estava numa aula que já tinha passado faz um tempinho. Agora, eu tenho uma outra aqui, pessoal, só um pouquinho, deixa eu achar para vocês. Que eu entrei no governo federal e aqui vocês vão ver uma tabelinha um pouco mais atualizada. Teoricamente, o que está valendo aqui é esta tabela atualmente. Então, rendimento, base de cálculo é porque algumas coisas ele deduz, tá? Então, rendimento se eu ganhei até 3.036, eu não preciso pagar. A base de cálculo, quer dizer, ele vai dar um desconto já inicial para considerar a base de cálculo. Então, se eu ganhei de 3.036 a 3.500 alguma coisa, a alíquota vai ser de 7,5%. Tá. Então essa é a tabela? Sim. Ou a base de cálculo vai ser exatamente o que eu ganhei? Não. Vai ter um descontinho, ok? Então, aqui a tabela atual leva em consideração o quanto eu ganhei para saber em qual faixa de alíquota eu entro, mas não é com base no que eu ganhei que vai ser a base de cálculo, vai ter um descontinho. Só explicando a tabela, ok? Aqui está o valor das deduções. Que ela começa, né, a partir de R$ 3.036, quem recebe a partir de R$ 3.037, vamos dizer assim, ou 36,01, para ser mais claro, paga 7,5% de imposto de renda. Quem recebe até 4.600 vai para 15%. Quem recebe até 5.800, tem 22,5%. E a partir de R$ 5.800 por mês, você vai com uma alíquota de 27,5%. Puxa vida, gente, 27,5% é mais que um quarto de tudo que você ganha. Então, considerável, algo bem leonino, bem pesado mesmo, pessoal. Não é pouco
isso que a gente vê nessa tabela, ok? Por isso que o imposto de renda é um imposto tão complicado. Só aproveitando, pessoal, veja aqui o que ele explica, né? Aqui eu estou no Planalto, site do governo federal, né? Nova tabela do imposto de renda e explicando o que muda e o que vale para 2026. Atualmente, pessoal, quem acompanha a política aí sabe, né, que a gente tem uma propaganda, que vai ter uma isenção, que é aqui o que nós estamos vendo, que é até 3.036, que ela vai ser até 5 mil reais. Ah, então até 5 mil reais as pessoas vão ser isentas? Sim. Veja o que diz o governo federal com relação a isso no site oficial. Para 2026, o governo federal já havia enviado ao Congresso Nacional o projeto de lei que eleva a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais por mês. No entanto, o texto ainda tramita na Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Então, até o presente momento, oficialmente, de acordo com o site do Planalto, a isenção do imposto de renda está até 3 mil reais. E não até 5, como a gente tem a propaganda. Até 5 existe uma lei tramitando que precisa ser aprovada neste ano para entrar em vigor no ano que vem. Como é uma questão política que envolve muito interesse eleitoral, eu acredito que eles aprovem. Mas vejam, gente, é uma coisa pesadíssima, né? Veja que ganhar mais que R$ 5.800 por mês não é ganhar muito, tá? Até porque a quantidade de despesas que a gente tem é uma coisa até assim tranquila, não é um salário alto, tão alto assim, para dizer que o sujeito vai ter que pagar 27,5%. Né? Ganhar 6 mil reais e ter que pagar 25% de imposto de renda, quer dizer que dos 6 mil reais que você ganha por mês, 1.500 você vai ter que pagar de imposto de renda. Puxa vida, é pesado? Gente, é muito pesado, é muito complicado. Por isso que o imposto de renda é um imposto tão complicado, dá tanto problema e é tão injusto assim, ok? Deixa eu voltar. Tá, então esta aqui é uma tabelinha absolutamente desatualizada, tá? Eu vou pôr o slidezinho daquela outra tabelinha lá para vocês verem como que ela funciona, tá? Tabelas mensais, a mesma coisa, tal, não vamos deixar com relação a isso. Existem certas deduções, né? Que tipo de dedução? Eu posso, eventualmente, fazer uma doação para alguma coisa e, dependendo do tipo de doação que eu fizer, isto vai entrar como dedução. Então, se eu vou lá e faço uma doação para algo sem fins lucrativos, algo que se enquadra perfeitamente, né? Que esteja ligado a algum conselho municipal, estadual, criança, adolescente, algum projeto cultural, ligado à música, algumas coisas. Estas doações que eu faço, eu posso utilizar como dedução do meu imposto de renda. Ah, então o Edi tem uma previsão que ele vai receber um valor X e vai ter que pagar R$ 1.500 de imposto de renda. Puxa vida, não quero pagar para o governo. Eu vou lá e faço uma doação de R$ 1.500 para uma escola, para uma creche, para um asilo que eu conheço. Ah, é uma entidade beneficente, devidamente cadastrada, tudo certinho? Sim. Posso pegar aquela doação e declarar como dedução do meu declaração de imposto de renda. Funciona? Funciona muito bem. Ótimo. Tem que ser uma coisa divulgada, funcionar, porque é uma forma de você já direcionar o seu imposto que vai ser devido. Teoricamente, sai do meu bolso, mas sairia de qualquer forma. A única coisa que eu estou conseguindo destinar para onde eu quero, tá? Claro, tem que cuidar para onde você está doando, né? Porque existem coisas para as quais você doa com o mesmo intuito e aquela doação efetivamente não tem a mesma validade. Por exemplo, por que a Rede Globo tem uma baita de uma campanha chamada Criança Esperança? Por que o SBT tem o Teleton? Porque eles juntam uma grana e eles pegam essa grana e doam. Quem está doando? Quem efetivamente está fazendo isso. Quem está fazendo é a Rede Globo, não sei o quê. Se eu faço uma doação para Criança Esperança, vou deduzir? Não, porque eles não estão devidamente cadastrados para isso. Mas daí, quando eles pegam o meu dinheiro,
Tá? Eles vão lá e doam para uma instituição aonde dá para deduzir. Então, o que eu dou para o Criança Esperança, a Rede Globo doa para uma instituição qualquer, não deduz do meu imposto de renda, mas deduz da Rede Globo. Por isso que eles fazem? Sim. É por isso que eles gastam tanto tempo no horário nobre pedindo dinheiro para os outros. Porque, claro, eles vão dar dinheiro para os outros. Mas primeiro você está dando dinheiro para eles. E quando eles fazem isso, isso está deduzindo do imposto de renda deles. Tranquilo, pessoal? Só para vocês terem uma visão de como que as coisas funcionam. E que nada é de graça. Né? Não tem almoço grátis no mundo, gente. Tá? Então, só mencionando algumas coisas. Contribuição patronal para dada a previdência do empregado doméstico. O que é isso? Então, eu tenho uma empregada na minha casa, doméstico? Sim. Se eu registrar certinho, como eu devo fazer, né, eu vou ter que pagar a previdência social, para que ela tenha aposentadoria, tenha direito aos benefícios previdenciários, toda aquela coisa. Então, quando eu pago, pessoal, a contribuição patronal pode ser descontada. Por que patronal, pessoal? Porque, imagine, o salário do empregado é milão. Claro que não é milão, é mais que isso, mas é milão. Desse milão, eu vou ter que descontar dele 50 para o INSS. E eu vou ter que pagar mais 150. Então, ele de milão, ele vai receber 950 e eu vou pagar quanto? 150 mais 50, eu vou pagar 1.150. Desse 1.150, 50 eu tirei dele. Tirei 150 reais do bolso, que é a minha contribuição. Esta contribuição eu posso declarar no meu imposto de renda, viu? Paguei tanto de previdência do meu empregado. Isso também deduz do meu imposto de renda. Tá? Por isso que você tem que ter cuidados contábeis, ter uma contabilidade bem certinha, mesmo que você seja uma pessoa simples, comum, né, que apenas tem um empregado dentro da sua casa, para que isso feche, para que você consiga demonstrar efetivamente o quanto você está gastando, o quanto você está recebendo e que você está direcionando isso da forma correta. Tudo bem? Pessoal, assim, bem objetivamente, hoje a ideia é fazer um plus, assim, né? Eu estou falando de imposto de renda, mas eu não pretendo efetivamente cobrá-los disso na prova, tudo bem? Tem algum problema se a gente fizer uma aula diretona e daqui a pouco terminou e eu fico à disposição de vocês para tirar dúvidas, pessoal? Tudo bem? Não vou fazer intervalo, vou tocar direto, tudo bem? Tudo bem, professor? Que ótimo, tá? Quando Bem, eu falo de IRPJ, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, é um pouquinho diferente, tá? Por quê? Principalmente o regime de tributação. Então, quando eu tenho uma empresa, eu vou ter que escolher qual que é o regime que ela está. E o que interessa para nós é o que eu estou tendo de lucro, tá? Então, uma empresa rendeu quanto? Rendeu 1 milhão. Desse 1 milhão, quanto que foi lucro? Né? Então, tem duas formas, e eu preciso saber o quanto que foi lucro, né, para calcular a tributação que essa empresa tem, principalmente o imposto de renda, tá, da pessoa jurídica. Tem duas formas de fazer isso. Uma é o presumido. Pelo presumido, é uma forma assim, bem simplificada, né, onde assim, de forma trimestral, né, de 4 vezes no ano, de 3 em 3 vezes, eu tenho que fazer uma declaração obrigatória, né, e informar meus rendimentos, tal, quanto que eu tive de operação, e tem um valorzinho que dependendo da atividade que eu esteja, o fisco considera aquilo como presumido lucro, ou seja, é lucro. Então, se é educação, a educação eu vou presumir que você vendeu 100 mil, 5% é lucro, 20% é lucro, dependendo da atividade, daí eu só informo, produzir tanto. Daí ele faz a conta com base naquilo, né, de quanto que é o meu lucro. Por quê? Porque presume de acordo com a minha atividade. Né? Vejo assim, né, eu vou pegar a minha receita bruta, né, vou ver vezes o percentual da atividade, eu tenho o que eu tive.
O que pode ter mais? Posso ter ganho de dinheiro, posso ter uma aplicação financeira, posso ter algum outro tipo de ganho que não é necessariamente decorrente da minha atividade. Então, eu pego o que eu vendi, mais o que eu ganhei de dinheiro aplicado, o que estava rendimento, questão do aluguel, alguma coisa assim, pego isso, somo tudo, chego num valor vezes 15%, é o meu imposto de renda, né? Ah, se isso exceder a 60 mil, eu jogo mais 10% assim. Ah, assim que calcula? É assim que calcula. Se a empresa for adotante do presumido. Aqui estão, por exemplo, o que eu considero de lucro presumido. Posto de gasolina. Puxa, todo mundo sabe que a receita para ter um posto de gasolina é, digamos assim, o lucro é pequeno. Eu compro a gasolina por 2 e vendo por 2,20. Tem que ser super eficiente para que dentro desses 20 centavos que sobra, ou 10 centavos que sobra, eu tenha efetivamente um lucro. Então, presume-se que o lucro é de 1,5%, 1,6%. Ah, tá. Venda de produto, comércio, transporte de carga, serviço hospitalar, 8%. Transporte de passageiro, 16%. Serviços em geral, aquele serviço de locação, administração de imóveis, tal, construção civil, tudo tem bastante mão de obra, né? 32%. Então assim funciona? Assim. Se eu for adotante do presumido, né? Que é aquela coisa, forneço uma informação e dou condições para que aquilo seja catalogado. Tem outras formas? Tem, pessoal. Tem o lucro real. O lucro real, pessoal, eu também vou ter que saber quanto que a empresa teve de lucro para cobrar o imposto de renda. Só que o lucro real é aquela coisa assim, putz, faço uma contabilidade, demonstro tudo que eu ganhei e tudo que eu gastei. Tem que tirar nota de tudo. Faço uma contabilidade de tudo e mostro efetivamente quanto que realmente eu tive de lucro. Qual que é melhor? Depende muito de cada administrador, de cada contabilista, né? Então, no presumido, é mais fácil de fazer a conta. Você só emitir nota e chega no final do mês, no final dos 3 meses, né? Faz a sua declaração, considera-se de acordo com aquele percentual que está na lei. O real, às vezes, tem gente que diz, não, eu consigo justificar mais despesas do que aquele percentual presumido que está lá. Só que dá muito trabalho, né? Não é coisa para empresa pequena, é coisa para empresa grande, que vai ter uma contabilidade específica catalogando tudo, cobrando nota de tudo, né? Para conseguir contabilizar e justificar o porquê que o lucro foi diferenciado. Então, existem assim, eu vi várias pessoas, vários clientes meus acham que o lucro real é mais interessante, principalmente quem está na construção civil, prestação de serviço, pessoal que trabalhava em estrada, que muito tempo atendi, como deles o lucro presumido é muito alto, para eles acaba sendo interessante partir para o real. Só que exige um trabalho de contabilidade, assim, de administração muito eficiente para não se perder no meio do coisa. Tá? Como que eu apuro? Tudo que eu vendi, tudo que eu posso tirar, ou as compensações que eu tive de prejuízo no ano anterior, eu tenho ali o meu lucro real. Então, tudo que eu vendi, menos tudo que eu gastei. Tem prejuízo do ano anterior? Tem. Se tiver prejuízo do ano anterior, eu posso descontar. Se não tiver, esquece. Tá? Daí eu tenho meu lucro real, que é tudo que eu ganhei, tudo que eu vendi, menos tudo que eu gastei, tem meu lucro real. Tá aí eu faço uma líquida de 15% e um adicional de 10% se isso for acima de 240 mil, ok? Eventualmente posso ter dedução, posso ter imposto retido, alguma coisa que vai impactar de uma forma direta na conta. Quando tem alguma situação irregular, pessoal, né? Vou ver, caiu uma fiscalização na empresa e a empresa não estava fazendo tudo certinho, não estava declarando certinho, não tem alguma coisa. Então, eventualmente, quando eu passo por um processo de fiscalização, a fiscalização pode dizer assim, viu, não tenho subsídios suficientes para dizer exatamente quanto que teve de lucro. Então eu vou arbitrar. Então eu acho que aqui mais ou menos foi tanto. Posso arbitrar? Posso. É o pior dos mundos, né? Mas
numa situação de contabilidade absolutamente irregular de uma empresa, é desta forma com que a Receita Federal vai agir. Por quê? Porque não tem outro lado para fugir, né? E não é justo deixar com que a Receita não consiga fazer a cobrança do que deve, porque o sujeito tem uma contabilidade irregular, tá ok? Basicamente, pessoal, o que eu estava prevendo para hoje era falar com os senhores a respeito disso, tá ok? Então, pergunto, tudo bem? Como é que estão vocês? Deu para aproveitar alguma coisa? O que vocês me dizem da disciplina? Né? Teoricamente, a aula de hoje já é uma aula assim, plus, já estamos assim sendo um pouquinho mais camarada com relação a isso, porque eu entendo que às vezes para vocês a minha linguagem não é tão legal, direito tributário, principalmente para acadêmico de direito, eles odeiam isso, né, pessoal? Então, vou dizer para vocês assim que entendo que eventualmente vocês não morram de amores pela disciplina. Tranquilo, pessoal? Gente, o que eu vou dizer para vocês? Hoje é uma aula que é plus, que é diferente, é um tema que eu tentei falar porque eu acho interessante, até para você saber, para fazer uma declaração sua, para saber da importância que isso tem. Então, por isso que eu falei disso. Não vou cobrar na prova, vocês sabem. Como não é conteúdo que eu vou cobrar na prova, não vou dar falta hoje. Tranquilo, pessoal? Tá justo? Podemos combinar que na semana que vem a gente senta e vamos fazer prova bem tranquilo? Gente, minha prova, você sabe como é que é. Uma prova simples, já sabe sobre o que é. Vai ter algumas questões subjetivas que vão ser exatamente sobre aquelas que estavam no questionário e algumas perguntas objetivas exatamente sobre aquelas 3 aulas que estão lá. Corrijo na frente de vocês, né? E tudo bem tranquilo. Eu pretendia fazer isso até hoje, mas tive problema com o meu computador, tive que fazer um monte de coisa aqui e acabei não conseguindo. Mas até a prova vão estar com todas as notas de trabalho lançadas e na ocasião da prova, qualquer dúvida, qualquer coisa que tenha, a gente conversa e acerta com relação a isso. Tudo bem, pessoal? Beleza? Beleza. Então, da minha Tudo parte, bem. estão dispensados e eu pretendo dar presença para todos. Tudo bem? Tchau. Fechou. Beleza, Beleza, pessoal. obrigada, professor. Qualquer coisa, estou à disposição. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, abraço.